Bom, vamos continuar com. Nós estamos trabalhando e falando um pouquinho sobre sistemas de um grau de liberdade. Para isso, nós fizemos uma introdução tentando estabelecer um equacionamento que possa relacionar as excitações com as respostas nesse sistema. Esse equacionamento nós chamamos de teorema da convolução. Ele tenta relacionar, é possível através do teorema da convolução, conhecendo a resposta ao impulso, relacionar qualquer tipo de excitação com a resposta do sistema. Então aí passamos a ver um sistema particular, que é o sistema estrutural que nós trabalhamos, o sistema massa-mola, com amortecimento, ou com um amortecedor, e estamos solucionando essa equação através da transformada de Laplace de várias formas. Primeiro foi sem amortecimento, aplicamos a transformada de Laplace para conhecer características do sistema, principalmente a singularidade, na qual as respostas podem ir para o infinito ou podem ter alta resposta. Aí encontramos que o sistema é singular quando a frequência possível de excitação é igual à frequência natural, que é dada por raiz de K sobre M. Luego passamos a solucionar, utilizando a transformada de Laplace, solucionar o sistema de vibração livre. E depois, para aplicar o teorema da convolução, aplicamos ou encontramos a resposta ao impulso, né? E chegamos, no caso do sistema sem amortecimento, nessa resposta aqui, que seria a resposta ao impulso de um sistema sem amortecimento. Essa resposta ao impulso pode ser utilizada para dar uma solução geral da resposta para qualquer tipo de excitação, utilizando o teorema da convolução, que é esse equacionamento que nós chamamos. Então vamos fazer isso mesmo para um sistema amortecido. Vamos ver primeiro as características do sistema, o ponto onde ela pode ter singularidade. Logo vamos solucionar o sistema a vibração livre, a resposta em vibração livre, e depois vamos avaliar a resposta ao impulso e também vamos definir com a resposta ao impulso uma equação muito parecida com essa aqui, que pode nos relacionar excitações com respostas. Essa integral que vocês veem aí, tanto no sistema amortecido como no sistema sem amortecimento, ela pode ser solucionada. Há várias técnicas para solucionar essa integral, utilizando integração numérica, mas nosso objetivo é realmente conhecer esse conceito e ver que é possível obter uma resposta através da solução dessa integral. Mas eu não vou entrar a descrever um procedimento numérico para solucionar essa equação. Aí a gente vai, como questão prática, vamos utilizar o MATLAB. Vou mostrar aí passo a passo no MATLAB como é que se pode lá obter uma aproximação dessa convolução, e vamos aplicar diretamente uma excitação qualquer, né? Também hoje vamos ver possivelmente o conceito da admitância e impedância mecânica, que na introdução que eu fiz na primeira aula, vocês viram aí que é um procedimento via vibrações aleatórias, na qual é possível estabelecer, digamos, o espectro da resposta final. E um dos primeiros pontos
dessa relação é a relação entre a excitação, a força, né, a força que suscita na estrutura, e a resposta. E essa relação se dá através dessa admitância mecânica, que é dada em um gráfico no domínio da frequência. Então, hoje, pelo menos, vamos ver esse gráfico. Então, é isso. A gente vai ver primeiro o sistema amortecido, características, resposta ao impulso, a solução no domínio do tempo utilizando o teorema da convolução. Vamos ver um pouquinho do MATLAB e ver o conceito de admitância e mecânica, para que relaciona no domínio da frequência excitações com respostas. Então vamos começar com ver as características do sistema amortecido. Então temos a equação dinâmica, que incluindo o amortecimento. Então o que eu vou fazer é aplicar a transformada de Laplace com condições iniciais iguais a zero. Dessa forma se obtém essa equação aqui, que está a transformada de Laplace da parte da segunda derivada, a transformada de Laplace da primeira derivada e a transformada de Laplace aqui tem um erro, né? K vezes x, do deslocamento. Então, e da mesma forma que a gente fez no sistema sem amortecimento, vamos isolar essa variável aqui, xs, que seria a resposta do sistema no domínio do S, e vamos obter uma relação desse tipo. Essa relação, da mesma forma, ela é dessa forma aqui, assim, tem uma função de transferência, Hs, e a força que está lá em cima, né? Então a função de transferência seria 1 dividido entre tudo isso. A função de transferência simplesmente faz a relação entre força e resposta. Então vamos ver nessa função de transferência se existem singularidades para S, ou seja, que o denominador seja igual a zero, portanto a resposta pode ir para o infinito. 1 sobre 0 daria uma resposta indo para o infinito. Então vamos assumir que o denominador é igual a zero para avaliar a singularidade da função de transferência. Vemos que é um sistema quadrático, né? Tem duas raízes, utilizando aqui o equacionamento conhecido de solução do sistema quadrático. Nós temos essas duas raízes, menos c mais ou menos a raiz de c ao quadrado menos 4 vezes a massa vezes a rigidez, dividido entre 2c. Vamos aqui separar isso aqui, colocar a massa desse lado, e a massa vai entrar no radical elevando o quadrado, né? Então ficaria 2m desse lado, e a massa, 2 vezes a massa elevado ao quadrado, pode ficar dessa forma. Aqui vocês veem que eu poderia eliminar aqui uma massa, e o 4 também pode ser eliminado, né? Então ficaria simplesmente K sobre M. Esse K sobre M, nós sabemos que é a frequência natural, porque foi definida no caso anterior do sistema sem amortecimento. Então ficaria a frequência natural ao quadrado. Bom, a ideia é voltar, né, encontrar a resposta no domínio do tempo, mas antes disso a gente tem que ver aqui o que acontece com esse radical, né? Porque dependendo da solução que se possa dar aqui nesse radical, depende também a resposta do sistema. Então aí temos digamos, 3 alternativas de solução. Se esse radical ele é igual a zero, nós chamamos que o sistema ele tem um comportamento com amortecimento crítico. Se o radical, ou seja, a parte interna, ela é maior que o zero,
nós chamamos que é um sistema sobreamortecido, e se é menor do que zero, um sistema subamortecido. Mais ou menos é um comportamento desse tipo. No caso crítico, não há vibração, né? Não existe vibração em torno do equilíbrio. Também no caso sobreamortecido também não teria vibração. E no caso sobreamortecido, nós vamos ter uma vibração em torno do equilíbrio. Nós, por experiência, conhecemos que as estruturas civis têm um comportamento com amortecimento baixo, né? E, portanto, esse seria, digamos, o sistema que nós vamos a encontrar a solução. Há soluções também para os outros dois tipos de sistema, mas vamos deixar de lado devido a que nos interessa conhecer o comportamento da estrutura civis. Há sistemas sobreamortecidos? Existem. Por exemplo, o trem de pouso de um avião. Ele é um sistema sobreamortecido. Quando ele cai no poço, ele não permite as vibrações. Senão você sentiria isso quando cai no poço. Ele cai e o amortecedor ele vai de novo ao equilíbrio de forma bem lenta, sem essas vibrações. Então, na engenharia, em outros tipos de estruturas, o sistema amortecido nos carros também, né? São sistemas com bastante amortecimento. Então, não é uma coisa que não existe na prática. Mas, lamentavelmente, que é o caso pior, né? As estruturas civis têm um sistema com baixo amortecimento. Então, antes de entrar aqui a ver o sistema com baixo amortecimento, vamos definir o que seria o amortecimento crítico. Então, vamos avaliar esse radical como sendo igual a zero. Então, aí, vamos trocar a notação, né? Vamos chamar de C crítico porque o radical é igual a zero. E vamos isolar dessa equação o C, né? Então, a gente obtém, aqui elimina um quadrado e isola a variável C. Aí a gente obtém o C crítico, que é dado como 2 vezes a frequência natural vezes a massa. Nós podemos definir uma nova variável que define o amortecimento. Essa variável é chamada de taxa de amortecimento, que relaciona a taxa que realmente tem a estrutura, o coeficiente de amortecimento que realmente tem a estrutura, com o coeficiente de amortecimento crítico. O amortecimento crítico é o ponto crítico, como se fala, entre não vibrar e a estrutura vibrar. Então, nós podemos definir uma relação entre o coeficiente de amortecimento que tem a estrutura e o coeficiente de amortecimento que pode gerar esse ponto, digamos, entre não vibrar e vibrar. Então, essa taxa pode servir como C dividido entre a taxa entre o coeficiente de amortecimento crítico, né? E podemos isolar o C e colocar em função o coeficiente de amortecimento que tem a estrutura, podemos colocar em função dessa taxa de amortecimento que relaciona esses dois coeficientes, o coeficiente de amortecimento da estrutura e o coeficiente de amortecimento crítico da mesma estrutura, que pode ser definido através dessa equação. Então, o C ficaria dessa forma, o coeficiente de amortecimento da estrutura ficaria sendo igual a 2 vezes a taxa, a frequência natural vezes a massa. Então, vamos voltar no radical, né? Naquela solução das duas raízes e vamos substituir essa definição do coeficiente de amortecimento que está em função da taxa e também do coeficiente de amortecimento crítico. Então, voltando nessa definição, nessas duas raízes, nossas duas raízes ficariam assim, substituindo o C, né? Aí vamos
eliminar uma série de variáveis, aqui a massa, o 2, a massa desse lado também, e nós obteríamos, a gente obtém essa nova solução das duas raízes, né? Ou das duas raízes que geram a ressonância no sistema. Aqui nós vemos que podemos colocar em evidência a frequência natural, fica por aqui, e pode sair do radical. Então, nossas duas raízes podem se reduzir a isso. Menos a taxa de amortecimento vezes a frequência natural, mais ou menos a frequência natural, a raiz disso aqui. Então, como a gente quer estudar o sistema com baixo amortecimento, esse baixo amortecimento se dá, se você vem aqui essa definição, se o C ele é menor do que zero, desculpa, se essa radical é menor do que zero, a gente pode também fazer a mesma analogia com esse radical aqui. Ou seja, um radical com a taxa sendo igual a 1, ou seja, C sobre C crítico igual a 1, seria um amortecimento crítico. Se a taxa de amortecimento é maior do que 1, seria um sistema sobreamortecido, e se a taxa é menor do que 1, seria um sistema menor do que 1. Estou aqui isolando dessa equação, né? Menor do que 1, teria uma taxa de amortecimento baixo, ou um comportamento de amortecimento baixo, ou um sistema amortecido. Então vamos escolher essa taxa com taxa de amortecimento menor do que 1. Se aqui isso é menor do que 1, quer dizer que esse radical, se a taxa é menor do que 1, quer dizer que esse radical é negativo. Ok? Ou seja, se eu vou escolher a solução para o sistema subamortecido, com baixo amortecimento, esse radical tem que ser negativo, porque minhas taxas têm que ser menor do que 1. Se esse radical é negativo, eu vou ter, para poder tirar a raiz desse radical, tem que incluir aí o i ao quadrado, né? A variável imaginária, i ao quadrado, ela sai do radical e ficaria i. Então, a solução a raízes que geram singularidade no sistema para o caso subamortecido seriam essas duas aqui. Então, temos aí uma raízes imaginárias, né? Essa parte aqui nós vamos chamar de frequência amortecida. Então, ela é definida como a frequência natural 1 menos a taxa de amortecimento ao quadrado. Vocês podem ver aí que já a gente não tem somente a frequência natural como variável ou característica do sistema. No caso amortecido, nós falamos da frequência amortecida, que está relacionada com a frequência natural. Mas como nós temos taxas de amortecimento baixas, essa frequência amortecida geralmente ela é muito parecida com a frequência natural. Então, substituindo essa definição da frequência amortecida, nós podemos chegar nesse nova solução do sistema amortecido. Então, digamos, os polos ou as frequências que geram ressonância ou que geram singularidade no sistema. Temos dois polos. Bom, essa característica aqui a gente vai utilizar depois, né? Esse seria, no caso, a gente lá no sistema sem amortecimento, nós chegamos simplesmente como sendo igual à frequência natural a raízes que geram singularidade, mas aqui nós chegamos a uma expressão
maior, né, incluindo taxa, amortecimento, frequência natural e frequência amortecida. Mas aqui esse resultado a gente vai utilizar depois para resolver o problema, tanto no caso de vibração livre como a resposta ao impulso. Então, utilizando essas novas definições de coeficiente de amortecimento, nós podemos definir nossa equação dinâmica em outra forma. Então, vou dividir primeiro essa equação, vou dividir entre a massa. Faço aí divisão entre a massa, toda a equação. Vou substituir o coeficiente de amortecimento como sendo 2 vezes a taxa de amortecimento a frequência natural vezes m. Isso aqui ficaria, nós sabemos que isso aqui é a frequência natural ao quadrado. E aqui se elimina a massa. E ficaria nossa nova equação em termos de taxa de amortecimento e frequência natural como sendo igual a isso aqui. Então vamos ser uma nova forma de representar a equação dinâmica em função das características desse sistema amortecido. Então vamos solucionar utilizando a transformada de Laplace o sistema com amortecimento na condição livre ou vibração livre, que depende de condições iniciais de deslocamento e de velocidade. Então, nesse caso, nossa força externa é igual a zero e nós vamos estabelecer as condições iniciais na transformada de Laplace de cada uma das variáveis, seja de deslocamento, velocidade e aceleração. Então vamos aplicar a transformada de Laplace na aceleração. Eu estou utilizando a nova forma, olha, a nova forma de representação da equação dinâmica. Estou utilizando essa forma. E vamos aplicar aí a transformada de Laplace na aceleração. Seria isso aqui. Está incluindo as duas condições de iniciais, de deslocamento e velocidade. A transformada de Laplace da velocidade seria isso aqui. Também inclui a condição inicial de deslocamento, né? Mas a transformada de Laplace do deslocamento, que seria simplesmente isso aqui. Nós podemos isolar de toda essa equação a variável de interesse, que é xs, né? Que é a resposta no domínio do S, a resposta do sistema no domínio do S. E colocando em evidência, nós podemos separar ela na equação, obtendo essa representação do sistema no domínio do S, né? Bom, nós sabemos que esse aqui ficou novamente um denominador nessa solução, né? E esse denominador seria a representação com as novas variáveis do denominador que a gente encontrou anteriormente, esse aqui. É o mesmo denominador, só que ela está representado com outras variáveis. Mas a gente já chegou na solução desse denominador. A gente chegou que a solução é essa aqui. A solução, as duas raízes são essas aqui. Então, esse denominador aí tem também essas duas raízes, que são essas aqui. Então, se eu já conheço as duas raízes, eu posso representar esse denominador como sendo multiplicar mais ou menos a raiz, seria esse a parte positiva, né? E menos a parte aqui negativa. Então, eu posso representar dessa forma, né? Como essa multiplicação. E fazendo a multiplicação dessas duas quantidades, eu chego nisso aqui. Põem aí 1 por 1, multiplicando 1 por 1, você chega nessa representação. S mais a taxa de amortecimento da frequência natural ao quadrado mais WD ao quadrado. Então eu vou utilizar, ao invés de utilizar, eu posso representar esse denominador aqui como sendo isso aqui. Exatamente a mesma coisa.
Então vamos lá. Então ficaria substituindo esse denominador aqui por isso, a gente pode separar aí das duas parcelas, uma parcela com deslocamentos, a variável com deslocamento, né, com iniciais, e outra parcela lá com uma velocidade de deslocamento. A ideia é encontrar uma solução do S, da função S, que tenha um parecido com alguma das transformadas de Laplace que nós vemos aqui, que seria a transformada de Laplace da função seno modulada ou da função cosseno modulada. Então a gente pode ver que essa parte aqui tem um parecido com essa transformada, com a do cosseno, né? E essa parte aqui tem um parecido com a transformada modulada do seno. Modulada, estou querendo dizer que ele está sendo multiplicada pela função exponencial a elevado a menos ATN. Então vocês estão vendo que o A seria representado por essa parte aqui, né? O A, nas duas equações de transformada de Laplace do seno e cosseno modulado, seria isso aqui. E o W seria essa frequência D ao quadrado. Então tem um grande parecido, então eu poderia utilizar essas duas transformadas e aplicar a transformada inversa de Laplace nas duas equações. Então isso aqui seria a transformada inversa de Laplace do cosseno modulado e esse aqui do seno modulado. Eu multipliquei na equação em cima e embaixo pela frequência amortecida para que fique igual a isso aqui. Você está vendo lá uma frequência em cima, então eu deixei lá em cima e ficaria essa aqui embaixo. Então tudo isso, essa parte aqui seria a frequência a transformada de Laplace do seno modulado. Então, aplicando a transformada inversa de Laplace nessa equação, obtemos isso aqui. Isso aqui seria essa parte. Transformada inversa de Laplace disso aqui seria o cosseno modulado vezes o x0, né? Esse que está aqui. E isso aqui seria a transformada inversa de Laplace do seno. Do seno modulado, né? Vezes toda essa parte aqui. Então essa é a solução do sistema em vibração livre, quando temos condições iniciais. A gente vai ver depois que existe uma forma, já nós encontramos duas soluções do sistema de vibração livre, tanto sem amortecimento e com amortecimento. Então vamos a uma representação mais compacta dessas duas equações. A gente vai ver depois isso. E essa representação compacta pode ser utilizada para definir, a partir da curva de decaimento do sistema. Esse sistema ele é amortecido, sobe amortecido e ele vai para o equilíbrio. Então, a partir dessa curva é possível definir a taxa de amortecimento. Esse método que define essa taxa de amortecimento se chama de decremento logarítmico, e com essa curva aqui de vibração livre é possível definir isso vendo o decaimento da resposta do sistema. Mas esse método de decremento logarítmico ele também serve para você definir, se você conhece a taxa de amortecimento, você pode definir o que acontece um período depois na resposta do sistema. Ou seja, você pode prever quanto vai cair a resposta no sistema em vários períodos posteriores, né? Então tem essas duas aplicações. Você pode usar, se você conhece a curva, a resposta empírica, você pode definir a taxa de amortecimento. Mas se você já conhece a taxa de amortecimento, você poderia prever quando chegaria no equilíbrio o sistema, o que aconteceria períodos
depois de uma resposta tal, né? Então, esse método de definir do decremento logarítmico vai ser bastante usado para, ou vai ser usado para ver a resposta devido a uma rajada, por exemplo, ou a duas rajadas. Quando você aplica uma rajada do vento no sistema, ele é excitado e começa a decair, né? A resposta começa a decair. Então, para você saber na próxima rajada em que situação ficou a resposta, vamos utilizar o decremento logarítmico. Mas antes disso, precisamos representar essa resposta em vibração livre com uma representação mais compacta, né? A gente vai ver isso depois. Então ficaria, essa equação fica nessa forma. Vocês, aqui a gente pode colocar em evidência esse exponencial negativo. Você está vendo que esse exponencial negativo tem que ficar negativo para que ele está modulando os senos e os cossenos. Ou seja, ele está fazendo que os senos e cossenos, na medida que avança o tempo, suas amplitudes sejam menores. Portanto, acontece essa resposta que vai diminuindo ao longo do tempo. Esse é, digamos, o trabalho dessa função exponencial. Vocês estão vendo que nos polos, ou seja, essa parte aqui, menos taxa de amortecimento versus a frequência natural. Aqui também surgiu isso aí. Mas essa é uma parte da raiz. Vamos ver que parte. Essa parte aqui. Vocês estão vendo que é a mesma. A parte real da raiz do sistema surgiu na função exponencial. Mas isso não é coincidência, né? Isso a gente pode ver na teoria de vibrações que para que o sistema ele seja estável, as raízes desses denominadores na função de transferência têm que ser negativas. Então isso gera, que se vê no domínio do tempo, você vê que essa função ela está modulando o seno e cosseno para ir para o equilíbrio, né? Mas aqui ele surge aqui também nos polos. Então os polos de qualquer sistema, seja esse aqui estrutural, não? Os polos ou chama também polos ou raízes do denominador, que são as raízes do denominador da função de transferência. Esse polo, a parte real tem que ser negativa para ter um sistema. Você pode também comprovar matematicamente. Tem que ser negativa para que o sistema seja estável, para que exista estabilidade. Se essa parte real fosse positiva, aqui a gente teria na resposta isso aqui positivo. Portanto, a resposta iria para o infinito. Não teria estabilidade esse sistema e não seria, digamos, solucionável. Bom, isso é um detalhe aí interessante. A gente definiu essa resposta à vibração livre, que vai ser útil depois. Vamos definir agora a resposta ao impulso. Resposta ao impulso. Que também terá sua utilidade para estabelecer a relação utilizando o teorema da convolução entre as excitações, qualquer tipo de excitação e a resposta do sistema. Então, a resposta ao impulso em um sistema amortecido, nós vamos utilizar a nova equação que a gente mostrou lá anteriormente, que é essa que é a que estamos vendo aqui, e vamos colocar agora, ao invés de colocar força, uma força P aqui, vamos colocar o impulso. Isso aqui seria o impulso. Bom, vamos fazer a mesma questão, vamos aplicar a transformada de Laplace no sistema, com condições iniciais iguais a zero, né? Seria a transformada de Laplace da aceleração, da velocidade
E da frequência aqui, aqui faltaria, aqui tem que ficar elevado ao quadrado, né? Tem um erro aí. E nós sabemos que a transformada de Laplace do impulso é igual a 1. Então, vou isolar aqui rapidamente a variável de interesse xs, que é a resposta do sistema no domínio do S. E isolando isso aqui, nós obtemos essa equação. Nós já sabemos que esse radical, esse denominador pode ser representado assim. Ok? Lá anteriormente. Então, isso aqui tem um parecido, boto acá nas transformadas, alguma dessas, né? Nas transformadas de seno e cosseno modulados. Então, vamos ver, teria um parecido com a transformada do seno, né? Se eu multiplico em cima e embaixo com a frequência amortecida, que é essa parte aqui, teria parecido com a frequência de seno modulado. Então, poderia aplicar a transformada inversa de Laplace de tudo isso aqui, e isso aqui seria igual a o seno modulado dessa forma. E ficaria desse lado as constantes de massa e frequência amortecida. Bom, essa equação é a resposta ao impulso de um sistema amortecido. Volta novamente a surgir aquela parte real dos polos ou das raízes do denominador. De novo, a resposta ao impulso aqui ela tem essa parte negativa, né? Como surgiu lá nos polos ou nas raízes do denominador, que está tentando levar o sistema para o equilíbrio. Então, essa resposta ao impulso, ela terá uma resposta desse tipo, né? Sai mais ou menos do zero, com uma pendente aí, e vai começar a diminuir. Desculpem aí o gráfico, mas não dá para fazer tão direitinho. Bom, eu vou utilizar essa resposta ao impulso no teorema da convolução. Então vamos lá, teorema da convolução. Nosso teorema da convolução nós conhecemos que é assim: integral de zero infinito para sinais causais, ou seja, que você analisa sua resposta para tempos maiores do que zero. Essa aqui seria a resposta ao impulso, que a gente já encontrou para esse sistema amortecido. E vou fazer a substituição, modificando a variável tempo, né? Aqui a gente tem tempo menos tal. Então, a gente tem essa representação do teorema da convolução. E aqui a entrada que nós definíamos lá como entrada no sistema seria as forças, no caso acá estrutural, seriam as forças ou excitações no sistema. Então, nossa resposta, que aqui chamamos de Y, vamos chamar aqui X, ela é definida dessa forma, né? Ela é definida dessa forma. Aqui temos as excitações e temos a resposta. E aqui a parte da resposta ao impulso. Então, essa convolução, ela pode ser, como falei, solucionada utilizando métodos numéricos, de integração numérica. Mas a gente vai ser mais prático e vamos utilizar o MATLAB para solucionar essa equação aqui. Então, o que a gente vai fazer daqui a pouco, né? Vou primeiro ver a parte da impedância e admitância mecânica. E a gente aí no final vamos aplicar a definir primeiro a função de resposta ao impulso, que são essas variáveis aqui: taxa de amortecimento, frequência natural, frequência amortecida. A gente vai definir uma excitação e, aplicando um comando do MATLAB, da ferramenta do MATLAB, nós vamos encontrar, aqui tem que dividir entre isso aqui, né? Lembre, encontrar essa resposta aqui. E vamos ver aí várias simulações, utilizando vários tipos de excitações, para ver como se comporta um sistema amortecido devido a
excitações dinâmicas, utilizando o teorema da convolução. Então vamos, antes disso, tem alguma dúvida até aí? Tem alguma pergunta? No, profe. Ok. Bom. Então vamos definir esse conceito aqui que, como falei, será necessário quando a gente trate no problema de vibrações aleatórias. Então esse conceito, principalmente da admitância mecânica, vai relacionar as forças no domínio da frequência. Esse é um conceito já do domínio da frequência que a gente trabalhou no domínio do tempo, passou pelo domínio da frequência, aplicando a transformada de Laplace. Aqui a gente tem um conceito bem do domínio da frequência, que relaciona excitações com resposta. Então, para isso, para ir no domínio da frequência, nós precisamos aplicar a transformada de Laplace. Então, temos nossa equação dinâmica, é isso aqui, e vamos aplicar a transformada de Laplace, sem condições iniciais. Então, temos a mesma questão. E ao invés de isolar XS, o que a gente vai fazer é passar o PS para o outro lado, né? Desculpa, o XS vai ficar para o outro lado, dividindo aqui. Então a gente teria essa equação, mas vem aqui, né? Isso aqui que seria o quê? Forças no domínio do S dividido entre o S. E a gente vai, esse S aqui, vamos supor que ele é como se fosse, ele é uma variável imaginária, né? Dada por IW, mas esse W, vamos supor que ele é como se fosse a frequência, supor que a gente tem um sistema sendo excitado por uma função harmônica, um seno ou um cosseno. Uma excitação harmônica ela vai conter uma frequência de excitação e essa frequência de excitação vamos chamar de W. Então, esse S seria como se a gente tivesse aqui em P uma excitação harmônica e ele está... É uma coisa análoga, mas não é exatamente isso, né? Mas vamos supor que isso aqui seria... o S é a frequência de excitação do sistema que pode ir mudando na medida que eu estou tendo uma excitação. Bom, você vê aqui que essa P sobre X, no caso estático, ele seria dado pela representação única da rigidez, né? No caso estático, você pode representar a rigidez como sendo a força dividido entre x. Pronto, no caso estático. Mas no caso dinâmico, essa representação análoga da rigidez é dada dessa forma. Aqui a gente tem dois componentes adicionais além da rigidez. Mas a gente pode ver que a estática seria uma questão particular da dinâmica. Porque se eu coloco que essa excitação aqui, vamos substituir a variável S que representa a excitação de uma função harmônica. Vamos substituir isso aí. E vocês veem que se eu defino a frequência de excitação como sendo igual a zero, essa relação seria igual a K. Ou seja, você poderia dizer que o problema estático, como falei no início da disciplina, acontece quando temos excitações bem lentas, né? Que não tem variações em frequência, que não existem variações em frequência. O que se pode considerar que não há frequência, não se gera, a excitação não gera uma frequência, portanto é uma excitação aplicada de forma muito lenta. E aqui na dinâmica dá para perceber isso. Ou seja, uma frequência, uma excitação
sinusoidal com frequência igual a zero, seria uma coisa muito lenta, né? Muito lenta. 0 ciclos por segundo. Seria uma coisa muito lenta. Então, esse seria um caso, um caso específico da dinâmica, o caso estático. Você pode representar assim, né? Então, esse conceito aí de força entre deslocamentos ou resposta, nós chamamos de impedância mecânica, né? É como se fosse uma rigidez mais dinâmica, né? Porque se nós temos outro tipo de excitação com uma frequência maior, essa rigidez começa a ser de outro tipo, não somente influenciada pela matriz ou pela mola, pela rigidez da mola, né? Sino pelo amortecedor e pela massa. Então seria um equivalente análogo da rigidez estática, mas no caso dinâmico. Então esse Z nós podemos representar assim, né? Tá aqui. Aqui fica 1 ao quadrado, fica negativo. E ficaria a parte imaginária somente com o Z aqui. Mas a gente pode dar uma avaliação do módulo dessa rigidez dinâmica ou impedância mecânica. O módulo seria elevar a parte real, ou seja, para representar isso de forma sem ter em conta a parte imaginária, um valor absoluto ou a magnitude dessa rigidez. Então vamos pegar a parte real e a parte imaginária, vamos levar ao quadrado. A gente teria, imaginem que essa rigidez ela tem uma parte real, uma parte imaginária, e vou avaliar esse módulo aqui, né? Vou levar a parte real ao quadrado, a parte imaginária ao quadrado, e vou tirar a raiz, que seria um teorema de Pitágoras simples, mais a parte com parte real e parte imaginária. Então, nosso módulo da impedância, ou módulo da rigidez dinâmica, vamos chamar assim também, seria como sendo igual a isso aqui. Eu vou dividir agora essa equação por K, dividir por K nesse lado e vou dividir por K nesse lado. Para dividir aqui, para entrar no radical, tem que levar o K ao quadrado, né? Ficaria K ao quadrado, K ao quadrado. E aqui a gente vê que se elimina esse K, essa parte aqui, esse M sobre K seria a frequência natural, né, embaixo, ao quadrado. E aqui ficaria igual. Então temos aí a impedância como sendo, por enquanto, igual a isso aqui. Impedância, o módulo da impedância dividido entre K igual a isso aqui. O Z eu posso substituir pelaquela definição de 2 vezes a taxa de amortecimento vezes a frequência natural vezes a massa. E vezes aqui a frequência W, né? Então, isso aqui a gente pode elevar ao quadrado, né? Fica 4 vezes a taxa de amortecimento, eleva isso ao quadrado, fica... E aqui esse M sobre K, M dividido entre K, é a frequência natural inversa ao quadrado. Então, ficaria essa parte aqui. Então, temos essa nova definição do módulo da impedância. Aqui vocês estão vendo que o K já passei para o outro lado, né? Passei a multiplicar nesse lado da equação. E essa relação aqui entre frequência, que vamos chamar aí frequência de excitação de uma função harmônica, seja seno ou cosseno, e a frequência natural, nós vamos chamar de beta. Vamos fazer uma mudança aí de variáveis. Então, nossa equação ficaria agora dessa forma. Substitui aqui beta, 4 vezes isso aí. Então, nossa impedância mecânica pode ser dada agora dessa forma. Em função de beta, que relaciona a frequência de uma função harmônica, frequência dividida entre a frequência natural do sistema.
Essa impedância mecânica também pode ser representada se a gente coloca aqui a rigidez como sendo a massa vezes a frequência natural, também pode ser representada dessa forma aqui, né? As duas formas. A gente vai utilizar mais essa representação aqui em função de K. Bom, esse seria o conceito de impedância mecânica, que está relacionado analogamente com a rigidez, mas aqui seria uma rigidez dinâmica, né? Nós vamos ver agora o conceito de admitância mecânica. Então, a admitância mecânica, ela se define como sendo o inverso da impedância mecânica. E a admitância o que faz é relacionar força com resposta, né? Então, utilizando essa definição, que é o inverso, nós sabemos que a impedância mecânica, o módulo da impedância mecânica seria assim, né? Estou colocando aqui em termos de módulo e não de valores imaginários, por isso coloco também módulos na força e no deslocamento. Então a impedância seria igual a isso aqui, força, a gente já sabe, conhece o conceito, e o que eu vou agora é isolar aqui o XW, né? Ficaria como sendo igual a isso aqui. Mas eu já sei que a admitância é o inverso da impedância, portanto eu vou substituir essa variável aqui como sendo a admitância. A gente já fez várias anotações em relação a essa equação, né? Já mostrou que quando eu faço isolamento aí, isolo a variável xs, fica uma função lá com o denominador, que nós chamamos de função de transferência, e uma força. Então, a função de transferência é a mesma admitância mecânica, mas em termos de aqui do módulo, né? O módulo da amplitude da função de transferência seria a admitância. Eu vou substituir agora, como eu sei que a admitância mecânica é o inverso da impedância, e eu sei que a impedância é isso aqui, então ficaria embaixo toda essa equação, né? Embaixo da equação ficaria isso aqui. E ficaria um K, né? Mas eu vou dividir isso aqui, vamos chamar de D da função D, mas essa função D é 1 dividido entre tudo isso aqui, né? Ou seja, ele fica embaixo, como tem que ficar, né? E vamos deixar do lado o K. Então, essa equação aqui pode ser representada como sendo X igual a força, o módulo da força, vezes essa função D, que nós vamos chamar essa função D como sendo um amplificador dinâmico, né? Um amplificador da resposta estática. Então, essa parte aqui, se você vê, ele é o módulo da força, da excitação, dividido entre a rigidez. Isso aí é como se eu pegasse a amplitude da excitação e fizesse uma divisão entre a rigidez, e isso vai me dar uma resposta estática, ou seja, a resposta estática daquela amplitude que teria essa excitação dinâmica, sem incluir o efeito dinâmico. Você pegaria, olha, eu tenho uma função sinusoidal, eu vou pegar a amplitude e dividir entre a rigidez, e esse seria, sem incluir o efeito dinâmico, essa seria a resposta estática dessa força, dessa amplitude que tem aquela excitação. Então, essa parte aqui eu posso definir como sendo a resposta estática que teria aquela amplitude dessa excitação, que é dinâmica no caso, né? Ela varia ao longo do tempo, mas só pego a amplitude e divido entre a rigidez, e seria a resposta estática daquela força com essa amplitude. Se eu passo essa divisão entre a resposta dinâmica, essa aqui seria a resposta dinâmica, e a resposta estática, que
faz essa excitação dinâmica, nós vemos que o D ele é dado como uma amplificação, né, da resposta estática. Ou seja, uma divisão entre a resposta dinâmica e a resposta estática daquela excitação. Esse D que vemos aí, né? E por isso nós chamamos de fator de amplificação mecânico ou fator de amplificação dinâmico. Por quê? Porque ele é como se fosse, se eu aplicasse uma força de 10, digamos, eu aplicasse uma força de 10 newton, mas essa força de 10 newton está contida em uma excitação dinâmica, porque ele varia entre 10 menos 10, 10 menos 10, 10 menos 10. Então, essa amplitude máxima daquela excitação dinâmica, se eu avalio isso em termos estáticos, dá um valor, sei lá, dependendo da rigidez. Mas se eu avalio isso em termos dinâmicos, ou seja, incluindo o efeito da excitação, da frequência de excitação no sistema, essa resposta pode ser maior, igual ou menor que a resposta estática daquela excitação. Então, o valor de ser menor, igual ou maior, ou muito maior, depende da frequência de excitação. Então, na resposta estática eu não estou incluindo o problema dinâmico, mas na resposta dinâmica, que é dada por XW, estou incluindo a dinâmica e a gente pode ter valores em relação à resposta estática iguais, maiores ou menores. Eu já falei disso um pouquinho em nossa primeira aula. Mostrei um gráfico lá, assim, explicar onde saiu o gráfico, na qual é possível representar as forças, há umas situações nas quais a força dinâmica não precisa ser a fazer análise dinâmica. Há umas situações nas quais a resposta estática é muito parecida com a resposta dinâmica daquela excitação naquela condição de frequência. E a situação é, inclusive, que é até menor que a resposta estática. Mas há umas situações nas quais a resposta dinâmica é muito maior que a resposta estática que geraria aquela excitação se você fizer uma análise estática somente. Então, nessas situações nas quais a orientação dessa disciplina, situações nas quais é necessário fazer análise dinâmica. Então, se a gente faz um gráfico dessa equação aqui, nós vamos obter uma coisa desse tipo. Mas eu vou passar aqui um gráfico melhor, né? Mostrar um. Bom, o que eu vou fazer é graficar essa equação, né? O D, que depende do quê? Depende do beta, que é a relação entre a frequência de uma função harmônica, seno, cosseno, né? A frequência que pode ter uma função seno, cosseno, a taxa I dividido entre a frequência natural, uma relação entre a frequência de uma função harmônica e a frequência natural do sistema. O sistema em um grau de liberdade. E aqui temos outros termos que são a taxa de amortecimento e o beta também, né? A raiz disso. Então, a gente faz um gráfico fazendo uma variação, primeiro do beta, né? Beta, lembrem que é a relação entre a frequência de uma função harmônica, seno, cosseno, ou uma função seno, que seria a representação da excitação, com ele, e a relação com a frequência natural. Então, há um ponto, digamos aqui, ela vai de zero, supondo que temos excitações com frequências iguais a zero, até 2, até 2, né? Que seria 2 vezes a frequência natural, né? E lembrem que isso aqui é uma relação entre frequência de excitação e frequência natural. Então, há um ponto aí, que você está vendo essa região aqui, né? Que é perto de 1, ou seja, a ressonância, quando a frequência
quando a frequência de excitação é muito parecida com a frequência natural. A gente vai ver depois qual seria esse máximo, que não é exatamente 1, né? A parte, o máximo dessa função aqui não é exatamente 1 no caso de sistemas com amortecimento. Não é exatamente o máximo, seria igual a 1. É muito, dependendo da taxa de amortecimento, seria quase que igual a 1. Bom, aí temos essa variação. E a gente vai fazer uma variação também do amortecimento. Lembrem que aqui tem uma função. Aqui dentro da função depende da taxa. Então, eu estou fazendo variação da taxa. Estou indo de taxas baixas para a taxa de amortecimento mais alta. Então, aqui, essa aqui seria uma taxa baixa de amortecimento. E estou aumentando o amortecimento, estou vendo que esse fator de amplificação dinâmica ele vai diminuindo. Ou seja, ele está me falando que na medida que aumento o amortecimento, eu estou reduzindo esse fator. Ou seja, a resposta dinâmica em relação à resposta estática pode ser menor. Ou seja, isso melhora a resposta da estrutura. Então, o aumento de amortecimento na estrutura melhora o comportamento, reduz a resposta, a amplitude da resposta, portanto, um melhor comportamento mecânico ou estático, né? Melhores respostas, menor tensões, menor esforço interno na estrutura, menores deslocamentos. Então, uma das soluções de você fazer controle de deslocamentos na presença de excitação dinâmica é incluir amortecimento na estrutura. Há várias formas, né? Incluir amortecedores diagonais, sistemas ativos que gerem amortecimento na estrutura. E outra questão é essas regiões que estão fora da região de ressonância, que é essa aqui, né, que a gente já comentou. Aqui nessa região, as respostas, apesar de eu ter uma excitação dinâmica, as respostas são muito iguais que a resposta estática. Portanto, não preciso, não seria útil fazer uma análise dinâmica, porque eu acho que você vai ter respostas muito parecidas que fazer uma simples análise estática e pegar a força máxima e dividir entre a rigidez. Pronto. E essa outra região ainda melhor, né? Porque aqui a resposta dinâmica é menor que a resposta estática. Ou seja, se você faz uma análise estática, você está indo pelo lado da segurança. Porque se você faz uma análise dinâmica, você saberia que realmente a estrutura está comportando ainda melhor que fazendo uma análise dinâmica. Mas o problema da dinâmica é esse aqui, né? Estão vendo que as estruturas civis têm amortecimentos baixos, não tem esses amortecimentos altos. Isso que eu coloquei 10% aí, isso não é comum em estrutura civil. Nossos amortecimentos são de 5% para baixo, de forma assim, sendo aproximado, né? Então, vamos ter respostas altas quando temos problemas de ressonância ou de frequências de excitação perto dessa região. Tem alguma pergunta? Enquanto só acompanhando. Oi? Estou acompanhando. Tá, ok. Bom. Então, vamos ver aqui, eu falei que o ponto máximo aqui desse gráfico, ele não é o 1 exatamente em caso da estrutura quando temos amortecimento. Então vamos ver realmente quando é esse ponto máximo no sistema, simplesmente por curiosidade. Então
se nós assumimos que é 1, né? Vamos supor que é 1, e a gente avalia esse beta igual a 1, né? Aqui beta igual a 1, você tem aí que aproximadamente o ponto máximo é 1 sobre 2 vezes o amortecimento. Tendo já com esse valor, que é aproximado, né? Não fica tão longe como temos amortecimentos baixos, do beta igual a 1, ou seja, a relação entre frequência de excitação e frequência natural. Mas fazendo um cálculo assim, supondo que a frequência natural é igual à frequência de excitação, então vamos ver aí com esse D, que é 1 sobre 2 vezes a taxa, supondo uma taxa de amortecimento de 0,01 baixa, né? Que é a que se utiliza normalmente na normativa. Se utiliza a taxa de 0,02, taxa de 2%, a normativa brasileira, é 2% e 1%. Então, vocês estão vendo aí que 1 sobre 2 vezes 0,01 dá 50, 50. Ou seja, esse aqui, nós lembremos o nome disso aqui. Isso aqui é fator de amplificação dinâmica. Ou seja, uma excitação perto da frequência natural, com uma taxa de amortecimento de 1%, em um sistema de 1 grau de liberdade, aumentaria a resposta estática 50 vezes. Então, vocês estão vendo já o grande problema que seria ter uma excitação perto da frequência natural com qualquer estrutura, né? Aqui um caso 1 grau de liberdade. Mas isso é válido para uma estrutura real. A teoria que estamos vendo aqui do sistema de grau de liberdade é válido para sistemas de múltiplo grau de liberdade e é válido para sistemas reais. Vocês vão ver depois que uma estrutura com múltiplo grau de liberdade pode ser representada como a soma de vários sistemas de 1 grau de liberdade. Então, isso continua sendo válido para uma estrutura real. Mas vamos ver realmente aonde acontece o máximo. Então, para saber isso, você precisa derivar essa função em relação ao beta e igualar a zero. Mas a gente não vai mostrar isso aqui, porque é bem longo, né? Fazendo isso, derivando em relação ao beta, igualando a zero, você tem que o B máximo é isso aqui. 1 menos 2 vezes a taxa de amortecimento ao quadrado. Você pode ver que isso aqui não pode ser negativo, portanto, há um mínimo para existir esse máximo da taxa de amortecimento. Bom, aqui eu não troquei isso. Vocês têm que me lembrar de trocar a janela, né? Que aí fica difícil. Bom, então o que estava falando é esse aqui, é encontrar o máximo dessa função aqui. E eu estava fazendo um cálculo rápido de supondo que o beta seja mais aproximadamente o máximo, a gente encontrou que colocando uma taxa de amortecimento de 1%, dava 50 vezes a resposta estática. Então a ideia é, para encontrar o verdadeiro máximo, é derivar essa função aqui, derivar, e igualar a zero. O beta máximo seria isso aqui, mas isso aqui não pode dar negativo. Portanto, há um mínimo da taxa de amortecimento para a função ter o máximo, que seria 1 dividido entre a raiz de 2. Eu vou fazer, conhecendo o D máximo, substituindo esse beta máximo, né? Tem que substituir isso lá nessa equação. Fazendo essa substituição, nós chegamos nessa definição do coeficiente de amplificação dinâmica máximo, que pode ter aquela função de amplificação dinâmica. Então, sabendo que isso aqui, essa parte aqui seria a frequência amortecida, né? Então, eu vou colocar, isso aqui seria frequência natural vezes, isso aqui seria a frequência amortecida dividido entre a frequência natural, por isso passa a frequência natural lá em cima. Então,
o coeficiente de amplificação máximo, dependendo da frequência natural e da frequência amortecida, a taxa de amortecimento seria esse aqui, que é bem próximo daquele valor. Vocês estão vendo que supondo que o beta seja igual a 1, esse seria o coeficiente de amplificação máximo. Mas se não é igual a 1, é uma relação entre a frequência natural e a frequência e a taxa e a frequência amortecida. Mas quando temos taxa de amortecimento baixa, esses valores aqui são iguais, né? São exatamente iguais. Se temos taxa de amortecimento igual a zero, isso aqui seria igual. Então, fazendo um cálculo com a nova definição ou com o valor exato da amplificação dinâmica máxima, nós vemos que chegamos, supondo uma taxa de amortecimento de 0,01, a gente chega a um fator de amplificação de 50 vezes e realmente tem um erro bem pequeno em relação a supor que a frequência natural é igual à frequência de excitação. Mas o interessante aqui, o importante é ver esses fatores de amplificação que são bem altos, né? São amplificações altas perto da frequência de ressonância. Bom, a ideia agora é, vamos ver no MATLAB. Tem alguma pergunta aqui? Vamos ver no MATLAB como a gente pode solucionar a equação dinâmica utilizando o teorema da convolução. Geralmente eu faço uma aproximação numérica para solucionar a solução da convolução, mas acho que nessa modalidade remota não é tão necessário. Eu quero que seja mais aplicado para uma atividade de cálculo. Não vou entrar em detalhes de como se faz a solução dessa integral numérica, a solução da integral da integral da convolução de forma numérica. Há vários métodos aí, simplesmente aplicar um método do trapézio, métodos mais uma integração ao longo do tempo, né? E não seria muito complicado. Se você deseja a informação sobre isso, eu posso suministrar aí, mas a ideia aqui é aplicar diretamente isso em um exemplo prático e ver como esses conceitos aqui resultam na simulação, né? No caso da amplificação dinâmica, vamos ver lá, a gente vai simular vários tipos de excitações, tanto com uma frequência de excitação perto da frequência natural, uma frequência maior e uma frequência menor, e a gente pode calcular a partir da resposta no tempo a amplificação dinâmica, ou seja, pegar o que seria a resposta estática se eu pegasse a amplitude maior e dividisse entre a rigidez, e o que seria a resposta dinâmica, que eu vou pegar a resposta da solução dinâmica e dividir entre a resposta estática. A gente pode calcular via simulação a amplificação dinâmica do sistema. Mas para isso temos também uma equação, que é essa equação aqui. E a gente vai comparar, se fazendo a solução via simulação dá igual que fazendo os simples cálculos dessa equação aqui. Então vamos ver isso aí no MATLAB, vamos explicar aí passo a passo como seria essa simulação no MATLAB. Bom, não sei se está enxergando aí o MATLAB. Por favor, me confirma. Confirmo, sí está apareciendo. Tá. Bom, no MATLAB, geralmente se fazem cálculos através de um script, né? Você pode, esse aqui é uma versão, não sei, 2016.
E você pode aí incluir um script dessa forma aqui, new, e vai fazendo a codificação do código, né? Colocando aí os cálculos vão ser feitos. E aqui já está criado, né? Eu coloquei o nome aí, é bom colocar um nome simples, não colocar números, coisas estranhas. E salvar uma pasta aí do computador. Geralmente eu começo sempre os códigos com esses dois comandos, que o primeiro deles é para fechar todas as figuras, porque eu vou fazer no final uma figura do cálculo, da resposta no tempo do sistema, do grau de liberdade, e também para apagar todas as variáveis que foram criadas. Então, esses dois comandos, esse aqui apaga as figuras e esse aqui apaga as variáveis que estão nessa parte aqui, que nós chamamos de as variáveis que ficam no espaço de trabalho do material. Então, o que a gente pretende solucionar é o teorema da convolução. Vou voltar aqui, vamos voltar aqui, essa equação aqui, beleza? Então, primeira coisa, temos que definir essas variáveis, né? Frequência natural, taxa de amortecimento, frequência amortecida, para criar a função de resposta ao impulso. Então, vamos supor que nossa massa é de 890 kg, temos uma rigidez de 1410 Nm por metro, e vamos colocar uma taxa de amortecimento aí de 0,05. Com esses parâmetros, massa e rigidez, eu posso calcular a frequência natural. Esse comando aqui está calculando a raiz de K sobre M. E vamos a criar o tempo de análise. Então, para criar esse tempo de análise, eu precisaria de um delta de tempo. Uma regrinha básica para fazer esse tipo de análise é que se você tem uma frequência natural tal, pelo menos a taxa de amostragem, porque isso aqui seria esse delta de tempo, ele pode ser dado em dados por segundo, que seria no mesmo tipo, seria uma frequência ao final, né? Ou seja, quantos dados eu posso pegar por segundo? Que seria 1 sobre, digamos, o número de dados por segundo. Então, se a frequência natural é também uma frequência, por exemplo, a frequência natural é 10 Hz, eu teria que pegar no mínimo 20 dados por segundo, ou seja, a frequência tem que ser de 20 Hz. O dobro é um teorema, chama teorema de Nyquist, para você poder fazer uma boa representação do sinal daquele sistema. Mas esse é o mínimo, né? Pelo geral, a gente usa mais dados do que realmente precisa para ter uma melhor representação. Então aqui eu estou indo, vamos ver qual seria a frequência natural, deve ser bem baixa. Vou calcular era em Hz, né? 2, que seria a frequência natural dividida entre 2π. Seria 0,2, né? Ou seja, eu precisaria pegar realmente poucos, nenhum dado por segundo, né? Mas eu estou pegando aqui, vou pegar 500 dados por segundo. Estou além do necessário, muito além do além. Mas essa é uma regrinha. Às vezes tem estrutura de múltiplo grau de liberdade em que você quer conseguir representar a última frequência, que pode ser muito maior, né? Aí você olha a frequência máxima e você coloca um tempo que seja o dobro daquela frequência, uma taxa de aquisição de dados que seja um tempo maior daquela frequência máxima que você quer analisar. Isso simplesmente como regra aí básica de análise. Mas aqui no sistema de grau de liberdade não teria nenhum problema. Dependendo, se eu coloco aqui uma rigidez, uma massa diferente e aumenta a frequência, aí teria que mexer nesse delta de tempo. Por que é bom falar disso? Porque às vezes você coloca aí um delta de tempo qualquer e não vê uma resposta correta no sistema. Então é bom ter essa ideia.
Então, com esse delta de tempo, eu posso criar um vetor, né? Estou criando aqui um vetor que vai de 0 até 120 segundos. Eu vou pegar bastantes dados, um tempo longo, para ver qual é a resposta, porque a resposta desse sistema, ela tem uma primeira parte que é transitória, ou seja, ela decai, e fica uma parte no sistema que que vai até o final, né? Ela é a parte complementar, que é uma resposta permanente no tempo. Então, eu quero pegar essa resposta permanente, ou seja, como quando eu faço a excitação com uma função harmônica, seno ou cosseno, ver como fica a parte permanente, a parte transitória é rápida, como fica a parte permanente, que seria a resposta dinâmica daquele sistema devido a uma excitação harmônica que fica ao longo do tempo. Então, a gente cria aí um vetor com um bom tempo de análise. Bom, aqui eu vou definir a excitação. Então, vamos começar pelo lado com frequência de excitação menores que a frequência natural. Então, eu coloquei aqui um fator de 0,2. Ou seja, o beta igual a 0,2, né? Frequência de excitação, 2% da frequência, 20% da frequência natural. Vou criar aqui com o vetor de tempo um vetor de excitação que seria a frequência de excitação, que seria o gráfico da frequência de excitação. Então eu vou olhar só por mostrar aqui como ficaria o P, né? O P que seria a excitação. Vamos fazer um gráfico aqui rapidinho e aí temos nossa excitação, olha. Ok? Bom, para definir a função de resposta ao impulso, nós precisamos aí definir a frequência amortecida, que seria a frequência natural vezes a raiz de 1 menos o amortecimento ao quadrado. E a equação que define a frequência amortecida, desculpem, a função de resposta ao impulso é essa aqui. Nós já vemos essa parte aqui, né? Aqui estou já fazendo a divisão entre a massa e a frequência amortecida. E está essa parte aqui. Então, aqui vou definir primeiro a frequência amortecida e a resposta ao impulso. Vamos ver como ficou a resposta ao impulso rapidamente. E ficou uma coisa assim. Estão vendo que ela sai de 0 e começa até que chega ao equilíbrio. Outra razão de ter uma boa representação um bom tempo de análise é por isso aqui, né? Porque eu preciso dar uma representação total da resposta ao impulso. Se eu coloco um tempo menor, aí vou ter problemas na solução da resposta, né? Porque estou dando uma resposta ao impulso cortada, né? De fato, realmente se deveria utilizar tempo de análise, o tempo da resposta ao impulso deve ser maior e o tempo de análise pode ser menor. Isso aqui a gente definiu que é igual. Bom, então, como a gente soluciona aquele integral aqui? Utilizando esse comando aqui da convolução. Você coloca a resposta ao impulso e a força e multiplica pelo delta de tempo, né? Porque isso aqui ele faz como quase uma somatória, né? E a gente assume que aquela multiplicação entre força e resposta ao impulso naquele delta de tempo é igual, por isso eu multiplico pelo delta de tempo. A forma de solucionar o MATLAB essa integral não é realizando a somatória, né? Ele utiliza uns procedimentos com a transformada de Fourier.
mas é assunto de outro curso, né? Para entender como é que ele faz essa solução da convolução via transformada de Fourier. Bom, aqui com esse simples comando eu vou ter a resposta e ele dá uns dados além do que eu preciso, né? Portanto, eu vou pegar o comprimento do tempo, aí de 1 até o comprimento do tempo, e aí teria nossa resposta. Então, vamos fazer um gráfico dessa resposta devido a uma excitação com uma frequência de excitação menor que a frequência natural. Então, vemos a resposta. E vocês estão vendo aqui essa região que seria uma resposta transitória, né? Ele como que tem influência da taxa de amortecimento aqui nessa região. Mas depois fica como sendo bem parecida com a excitação. Com a excitação que nós chamamos isso aqui, essa parte de resposta permanente relacionada muito com a frequência de excitação. Tem a forma, pode ficar em fase ou não em fase quer dizer deslocada para frente e para trás, dependendo da região, né? Aqui ela está em fase, vocês estão vendo aí, ela está na mesma fase quando tem aqui uma amplitude máxima, aqui temos uma resposta máxima, força de excitação máxima, resposta máxima. Bom, com essa informação aqui, eu poderia definir a amplificação dinâmica com os dados no domínio do tempo. Ou seja, eu pegando esse pico aqui da excitação máxima e dividindo entre a rigidez, eu teria a suposta resposta estática daquela excitação com amplitude máxima. Mas, se eu quero saber se realmente houve uma amplificação dinâmica, eu pegaria a resposta, essa aqui é a resposta dinâmica, pego essa resposta dinâmica e faço a divisão entre a resposta estática. Então, vamos fazer isso. Eu vou pegar o máximo da força, dividir entre a rigidez, e vou pegar, eu sempre faço aqui, eu pego uma região da resposta que seja da resposta permanente, né? Eu não pego aqui nessa região, porque aqui possivelmente aconteça uma coisa bem mais pronunciada, né? Inclusive pode ser pior que a resposta permanente, ou às vezes igual. Então eu vou pegar, porque aquela equação ele está supondo somente da amplificação dinâmica a resposta permanente do sistema. Eu vou pegar o máximo por aqui. Então aqui eu estou colocando 2/3 do comprimento dos dados da resposta. Então aí peguei aqui, vocês veem que a resposta estática seria da ordem desse valor, 7 por 10 a menos 4, e a resposta dinâmica deu quase igual, né? Então, isso que aconteceu porque temos uma frequência de excitação menor que a frequência natural. Então, fazendo essa divisão das duas respostas no domínio no tempo, nossa amplificação por essa via, né, pegando os dados da resposta no tempo, dá mais ou menos 1,04. Ou seja, temos uma resposta dinâmica que é bem parecida à resposta estática. Ou seja, essa região não precisaria você fazer. Com um simples análise estática, você já está obtendo uma boa representação daquele problema para esse tipo de excitação. Mas utilizando o nosso equacionamento de amplificação dinâmica, vamos ver quanto que dá ele. Utilizando o beta, né, que é 0,2, colocando a taxa de amortecimento e tal, ele nos diz que é igual, né? Deu igual. Amplificação utilizando a equação, deu 1,04 e utilizando aquela uso 0,0412, que deu um erro pequeno aí, mas esse erro é natural. Então, pelas duas vias, né, utilizando o equacionamento, obtemos uma amplificação dinâmica bem parecida. Bom, vamos para o outro lado. Vamos para, supondo uma frequência bem maior que a frequência natural.
E vamos fazer a mesma análise dinâmica. Então, bom, essa seria a nossa resposta. Aqui temos as excitações, já começa a ter mais ciclos por segundo na excitação, porque é maior, né? Também. E aqui temos uma questão bem particular, né? Vocês estão vendo que esse equacionamento que a gente definiu aí, amplificação dinâmica, ele funciona para essa região quando temos a resposta permanente. Mas olha que é uma resposta transitória que é bem maior que a resposta permanente. Portanto, uma análise correta do problema quando é maior, quando a frequência de excitação é maior, seria nessa região, né? Seria quando temos a resposta transitória, teria amplificações bem possivelmente maiores. Mas para o caso da resposta permanente, que realmente às vezes é um interesse, porque se você tem uma excitação desse tipo, essa resposta aqui transitória é curta, ele teria uns picos aí, mas o sistema fica respondendo dessa forma. Então, fazendo a mesma análise, pegando a amplitude máxima, que seria a mesma, né, do problema anterior, e pegando a resposta máxima dinâmica aqui, que é na parte permanente, nós teríamos aí um coeficiente de amplificação de 0,33, ou seja, menor. Ou seja, a resposta estática deu menor que você colocou uma força aí, fazer uma análise estática utilizando a força máxima da amplitude da força dinâmica. Utilizando o equacionamento, nós obtemos o mesmo valor, né? Mesmo aí exatamente igual, 0,33. Mas faço questão nessa região aqui, ou seja, as respostas, se a gente faz, vamos fazer só como exemplo aí, para ver o que acontece realmente se a gente tivesse em conta a parte, qual seria o fator de amplificação se a gente tivesse em conta tudo a resposta ao sistema, incluindo a resposta transitória. Então, o coeficiente de amplificação dá um pouquinho maior, 0,8, né? 0,8, mas ainda ele não é maior que a resposta e pelo beta, que ele somente tem em conta a resposta permanente, dá 0,33 no mínimo. Mas ainda ele não é maior que a resposta estática. Ou seja, inclusive incluindo a parte transitória, que tem uma resposta maior, ainda temos um sistema que pode ser analisado como sendo estático. Ou seja, você estaria indo pelo lado conservador do problema, fazendo análise estática quando tem uma frequência muito alta em relação à frequência natural. Porque não só tem na análise dinâmica respostas maiores que a resposta estática. Ok? Bom, então vamos no problema que vou tirar isso daqui, colocar em comentário e colocar isso aqui. Então, vamos ver o problema que fica perto, né? Perto da frequência natural. Então, vamos ver aí o que acontece com a amplificação dinâmica. Então, você vê aí uma resposta que ela começa aí se aumentando, né? Então, chega a uma resposta permanente.
Então há notavelmente uma amplificação da resposta que é produto da ressonância, né? Do problema de ressonância. Então aí temos uma amplificação de quase 10 e via o método da quase igual. Se nós colocamos umas taxas de amortecimento bem menores, aí o problema fica ainda pior, né? Vamos ter fator de amplificação em relação à resposta estática bem maiores. Já vemos aí como aumenta a resposta do sistema. E aqui nesse caso, olha, a gente chega a 27 vezes a resposta estática. Nessa condição não seria possível você fazer uma análise estática da força, no caso nosso que a gente está trabalhando com a força do vento. Quando temos aí a frequência do vento que se aproxima com a frequência natural da estrutura. A gente já falou várias vezes que geralmente essas estruturas são estruturas altas e esbeltas, que a frequência fica bem mais próxima da frequência do vento. Então, fazer uma análise simples, estático aí, é bem... não teria um bom reporte de resultados na resposta. E pelo lado aqui deu um erro bem maior, mas isso é devido ao tempo, né? Porque tem que aumentar aqui o tempo de análise, colocar 200. Que aí mais além da resposta, porque ela continua aumentando. Continua aí. Então aí temos 26, espero que aqui seja 22. Ainda deu um erro. Aqui chegou. Tem que pegar por aqui nessa região, né? Não, aqui ele chega. Ainda continua tendo mais. Tem que ir mais além do. Colocar aqui 400 para ver se ele chega lá na parte permanente. Vamos ver aqui se... Acho que aí já chegou na parte permanente, possível que não ainda... agora sim, olha, amplitude deu 22, amplitude pelo equacionamento do 22. Então é importante aí saber que esse equacionamento funciona só na parte permanente, na parte quando a resposta fica já igual. Bom, tem alguma pergunta? Oi?